Olá galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série, ensino médio, aprofundando aí com vocês o assunto de genética através do nivelamento 6 aí, que já é uma retomada de conceitos que já foram vistos no nivelamento anterior, mas aqui tem mais outros conceitos agora. A ideia dessa retomada é relembrar os experimentos de Mendel e também a importância de Mendel, dos seus experimentos, para a construção do conhecimento da genética atual. Então, lembrando que Mendel não foi reconhecido de imediato, passou muitos anos após os seus trabalhos serem produzidos para que eles fossem reconhecidos. A gente vai ver um pouquinho dessa história aqui. E também recordar os pressupostos do que a gente chama hoje de primeira lei de Mendel. Ok? Então, uma matéria do Guia do Estudante para você aí, com QR Code, para você acessar, conseguir ler essa matéria inteira, falando ali sobre 5 curiosidades sobre o monge Gregor Mendel, que é o cientista pai da genética. Tá? Algumas curiosidades que é importante a gente saber. Mendel teve uma infância bastante pobre, certo? Se aproximou da biologia depois de falhar em exames para ser professor. Então, já tinha sido feito teste e tal, não passou, e aí ele começou a se aprofundar na parte da biologia, ok? As leis criadas por Mendel provavelmente não teriam sido descobertas por nenhum outro botânico anterior a ele. Então, não se tem registros de ninguém que tenha feito esse tipo de experimento utilizando ali a biologia, a reprodução de plantas, com estatísticas, com aplicação de probabilidades em cima e que fundamentasse assim bastante os estudos do que a gente chamaria hoje de genética, certo? Porque assim, com isso ele previu a questão da presença dos alelos, que ele chamava de fatores e tudo mais. Hoje o conceito de gene recessivo e dominante é uma das bases da genética. Só que na época de Mendel foi ignorado apesar de suas inúmeras tentativas de mostrar o seu trabalho. Mendel tinha certeza do que ele estava falando, mas a coisa não foi aceita, né, pelo mundo científico na época. E Mendel não se interessou apenas por plantas, ele se interessou por vários outros organismos também. Ele escreveu até para Charles Darwin, né, o pai da teoria da evolução, da teoria da seleção natural, né, bastante conceituado na época, e recebeu uma resposta que o naturalista inglês estava ocupado para examinar as suas ideias, ou seja, não tenho tempo de ler os seus escritos. Então o monge publicou o artigo em 1865, só que ninguém deu atenção até o ano de 1900, quando 3 cientistas, que nem sequer se conheciam, tá? O alemão Karl Correns, o austríaco Erich Schmarck e o holandês Hugo de Vries, obtiveram resultados similares e só então se deram conta do trabalho de Mendel, certo? Ou seja, separadamente, sem se combinar, sem se conhecer, esses cientistas chegaram a resultados bastante semelhantes, utilizando outras metodologias também, porém, eles viram que aquilo que tinha sido escrito por Mendel, publicado por Mendel lá em 1865, era basicamente a resposta para um monte de coisa que se tinha na época. Em 1909, o americano Thomas Morgan, daí com base nos trabalhos de Mendel já tinha falecido nessa época, logicamente, descobriu os cromossomos e que os genes enfileirados dentro deles são os responsáveis pelos traços hereditários. O que Mendel chamava de fatores, depois passou a ser chamado de genes, tá? Mas assim, a ideia central, a ideia base de todo o trabalho de Mendel foi comprovada cientificamente ali. Mas tem mais informação ali, tá, gente? Acessa ali o QR Code, que eu acho que você vai conseguir obter mais coisas. É interessante, a gente sempre fala. É interessante você fazer a ponte da genética com o que acontece ao redor, com outras pesquisas, com coisas sobre saúde, sobre meio ambiente. Você vai ver um monte de informações que se agregam à genética, são explicadas por meio da genética. Você consegue fazer essa ponte. Por isso que, de vez em quando, a gente sempre traz uma reportagenzinha legal para vocês aí, para fazer essa reflexão, dar essa mexida aí com você, para você fazer essa reflexão. A ciência pode acontecer nos mais diversos lugares, dentro de um laboratório, diretamente na natureza, dentro de uma sala de aula, na sua própria casa e até mesmo num monastério, onde que Mendel vivia. Você se lembra quem foi o monge que ficou conhecido como o pai da genética? Então está aqui o chamado Gregor Mendel,
né, que sistematizou utilizando recursos matemáticos a herança dos caracteres hereditários. Então ele sistematizou através da matemática, dessas ferramentas de cálculo, de probabilidade, estatística, ele fez ali toda a base da herança das características hereditárias. Enquanto monge, Mendel assumiu a função de supervisionar os jardins do mosteiro. Isso foi importantíssimo, né, para nós hoje. Graças a Deus que isso aconteceu, porque hoje a gente teve a base desse estudo, né, o que foi fundamental para os seus estudos de genética. Qual o material que Mendel utilizou? Vamos ver se vocês lembram lá, pessoal. Era uma planta, tá? É uma planta que produzia semente dentro de uma vagem. Qual planta é essa? A ervilha, a chamada ervilha de esteiro, chamada Pisum sativum, nome científico dela. Ele utilizou esse material porque cultivo muito fácil, tá, gente? Bem tranquilo de plantar, produz um grande número de descendentes férteis, variedades de fácil identificação e com características bem distintas. Então temos da amarela para verde. Não é um verde claro e um verde escuro, um amarelo mais intenso, um amarelo mais fraco. Do verde para o amarelo, bem distinta, né? Um ciclo de vida curto, que permite várias gerações em pouco tempo. Ela não demora lá anos para se desenvolver. É rapidinho. Uma safra, depois já vai obtendo outras e vai, dentro da metodologia dele, anotando os resultados. Então ficou fácil de se trabalhar com ela. E também é fácil a polinização artificial, onde você vai pegar o pólen da planta masculina, né, da flor ali, da estrutura masculina da flor, e fecundar na feminina, para você conseguir obter essa fecundação, essa polinização artificial. O que poderia ser realizado por inseto, por exemplo, dentro desse estudo foi realizado ali manualmente, com um pincelzinho, né, fazendo a transferência do pólen para a estrutura feminina da planta. Ele selecionou plantas e sementes puras, primeiramente. Quais são as puras? Aquelas que eram, vamos pegar aqui somente o fator cor da semente. Linhagem pura era amarela e verde. Aí ele cruzou plantas amarelas até perceber que as gerações se originavam daquelas plantas foram sempre amarelas. E aí plantas e sementes verdes originavam somente verde. Então ele foi fazendo esse cruzamento ali preferencial até ver, sempre se obter amarelo, sempre se obter em verde. Lembrando que em qualquer experimento a gente tem que seguir algo que a gente chama de metodologia científica, para que ele possa ser repetido, esse experimento, quantas vezes for necessário. Então, beleza. Então, para isso, ele tinha que certificar que realmente aquelas linhagens eram puras. Então, obteve sempre amarelas e puras. Então, está aqui as linhagens puras, fez o cruzamento entre elas e obteve uma geração F1, uma primeira geração ali, toda amarela, ou seja, sumiu o verde então. Ele cruzou a parte masculina de uma planta para a semente amarela com a feminina de outra para a semente verde. E com isso obteve então, como eu falei, apenas a geração F1 com as amarelas. Ok? Beleza. Então, primeiro questionamento, onde foram parar as ervilhas verdes? O fator verde, onde é que ele foi parar? Tá? Ele sumiu simplesmente, tá? Porque toda geração, lembrando que não são aqui, ó, que tem uns 6 mostrando, mas lembra que são uma quantidade de algumas centenas de sementes, tá? Todinhas elas amarelas. Em seguida realizou a autofecundação. Então pegou aquela planta que deu semente amarela e cruzou com outra que deu semente amarela, né? Pegando esses indivíduos híbridos e obteve a chamada geração F2, que aparece lá no cantinho para vocês. E veja que na F2 reaparece o verde. Beleza? Primeiro cruzei verde com amarela, saiu somente amarela. Agora eu cruzei amarela com amarela, surgiu o verde junto. Tá? O que aconteceu? Tá? Ele obteve 75% dessas sementes amarelas, numa quantidade maior, de algumas centenas. Vamos supor que tivesse 100 sementes, 75 sementes amarelas e 25 sementes verdes. Sim, estabeleceu a proporção de 3 sementes amarelas para uma verde, ou seja, que ele chamou daí de 3 para 1. Tá? Daria sempre nessa proporção de 3 para 1. Repetindo esse experimento, sempre dava nessa proporção. 3 para 1, 75% amarela para 25% verde. Aí é o seguinte, Mendel notou que a característica da cor verde não havia desaparecido na geração F1, mas que de alguma forma ela estava escondida, ela estava recessiva naquela situação ali. Então concluiu que algumas características são dominantes, como a amarela,
e outras são recessivas, como a verde, tá? Ele só não se manifestou, ele continuou ali existindo aquele fator que ele chamava, mas ele não se manifestou. Exemplo, cor amarela dominante sobre a verde ali. Então, com isso, analisando e fazendo algumas reflexões, Mendel elaborou um enunciado, né, um postulado ali. Cada característica é determinada por um par de fatores, tá? Um parzinho de fatores que se separam na formação dos gametas. Quem que são os gametas? São ali, no caso, se fosse animal, o espermatozoide e o óvulo, tá? Aqui nas plantas também, né, no pólen e no óvulo também. Indo um fator de cada par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa é a chamada primeira lei de Mendel, lei da segregação, ou seja, na hora de formação dos gametas, aí que está a sacada de Mendel, esses fatores, por exemplo, o azão, azinho, da semente amarela, ia o azão para um gameta e o azinho para outro gameta. Tá? Se fosse azão, azão, um gameta azão, outro gameta azão. Então, continua igual, o azinho, azinho, o azinho para um, o azinho para outro. Beleza. Quando a gente está falando em heterozigoto, fica mais fácil a gente visualizar. Então, para um grupo lá de gametas, o A maiúsculo, para outro grupo, o A minúsculo. Então, ele conseguiu entender isso aqui, que a gente chamou ali, que ele chamou depois de lei da segregação. Agora, vamos aplicar essa primeira lei de Mendel aqui a nível animal, em ratos. Então, imagine que ratos pretos e brancos vivem numa determinada região. Esse exemplo também é hipotético, tá, pessoal? Não é algo real. Foi hipotético aqui só para a gente exercitar a primeira lei de Mendel. Os ratos pretos apresentam essa coloração devido à presença de um alelo dominante chamado Bzão, ok? A coloração branca da pelagem é determinada por um alelo recessivo chamado Bzinho. Então, o Bzão determina a cor preta e o Bzinho a cor branca desse animalzinho. Se um rato Bzão, puro, preto, né, cruzar com um rato Bzão, Bzinho, heterozigoto, qual a probabilidade de nascerem filhotes pretos? Então, basicamente, você vai usar lá, pode fazer pelo diagrama do Punnett, pode fazer de maneira direta, só fazendo ali uma distributiva entre os genes e tudo mais, tá? Mas, basicamente, cruzamento entre Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Aquele tempinho básico que sempre dou para vocês tentarem fazer esse exercício e já retornamos aí.
Vamos ver o que você respondeu lá, pessoal. Bzão, 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 Bzinho. Aqui já coloquei para vocês os resultados dentro dos quadrinhos, lembrando que você tem que fazer a junção da linha e da coluna para todas as opções ali, até dar os quatro resultadinhos. O que a gente observou? Que todos eles têm o Bzão, portanto, todos os ratinhos são pretos. Ou seja, uma probabilidade de 100% dos filhotes serem pretos. Se der lá 10 filhotes, os 10 são pretos. Se der 20 filhotes, os 20 seriam pretos, ok? Sendo sempre esse casal ali, sempre esses genótipos, tá? Uma sugestão de atividade de mão na massa, para você exercitar com o teu grupo ali, né, com os teus colegas, propor para o teu professor, para ser trabalhado isso em sala de aula. Então imagine que Mendel estivesse vivo e fizesse suas descobertas nos dias de hoje. Para ter reconhecimento que merece, ele contrataria você para criar uma campanha publicitária. Então imagine nos dias de hoje, né? Ele descobriu algo assim sensacional para a época e ele contratou você para uma campanha publicitária para divulgar o seu trabalho da melhor forma possível, as estratégias que você faria de divulgação. Em grupos de até 5 integrantes, vocês agora serão os publicitários de Mendel. Tá? Vamos mexer aí um pouco com a disciplina de língua portuguesa, com arte e quais mais forem possíveis. Lembre que os trabalhos de Mendel foram ignorados pela comunidade científica. Então, de que maneira você traria de uma forma impactante? Você pode utilizar vários recursos. Tá? Você pode utilizar algumas plataformas, como por exemplo o Canva, que você conseguiria até criar ali cartazes e tudo mais, bem bacana, e fazer essa divulgação. Você estaria fazendo o quê? Argumentando, treinando tua capacidade de argumentação, trazendo ali uma verdade científica, vamos dizer assim, uma descoberta científica, vamos chamar o termo verdade, uma descoberta científica, para que fosse melhor aceita, melhor recebida pelo meio científico. E aí, com isso, você vai desenvolver uma campanha de marketing, que pode ser folder, cartazes, imagens, posts nas redes sociais, que nem se pensava existir na época, podcasts, vídeos, entre outros. Você usa a ferramenta que você tem domínio aí, com o objetivo de fazer com que a primeira lei de Mendel seja reconhecida e admirada pelas pessoas. O que não foi nem Darwin se propôs a ler o trabalho de Mendel, tá? Sendo que hoje Darwin é uma das referências a nível aí de biologia, teoria da evolução e tudo mais. Segunda atividadezinha aqui para a gente concluir. O cruzamento entre plantas puras de flor branca, Bzinho, Bzinho, e plantas de flor púrpura, Bzão, Bzão, deu origem a plantas da geração que ele denominou de F1, as quais 100% da descendência era púrpura. Em seguida cruzou essa F1 entre si e com isso ele pede o seguinte: determine a proporção de flores brancas e púrpuras na geração F2, ou seja, pegou Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho. Beleza, cruzou, obteve uma geração heterozigota. Então, logicamente, o cruzamento que você vai ter que fazer aqui é Bzão, Bzinho vezes Bzão, Bzinho e me dizer que é a proporção entre flores brancas e púrpuras surgidas a partir dali, ok? Tempinho básico, já voltamos, daqui a pouquinho.
Vê que você fez aí, gente. Bzão Bzinho vezes Bzão Bzinho são púrpuras entre si, são heterozigotas. Obtivemos aqui esse quadro, né? Com as características. 75% a gente pode ver de púrpuras e apenas 25% de brancas, tá? Ou seja, 3:1, tá certo? Então, basicamente, essa proporção. Bem tranquilinho de fazer também. Galera, o que nós vimos nessa aula, então, para a gente fechar aqui? Relembramos um dos experimentos mais relevantes para a história da genética, que é o experimento de Mendel com as ervilhas, e como Mendel conduziu para entender, como conduziu esse experimento para entender como a hereditariedade acontece. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham gostado disso, dá para aprofundar cada vez mais, é importante a gente saber um pouquinho da história de Mendel, a linha de raciocínio científico que ele criou, as metodologias, os resultados e as conclusões. Isso é bastante importante para a continuidade do estudo em genética, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, valeu, gente!